gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês, Prof. Mariana aqui. Antes da gente começar, eu queria relembrar vocês de que hoje é a data limite da entrega do trabalho bimestral, tá? Então, se você vai levar lá na escola e ainda não levou, cuida com o horário até o momento em que a escola fecha, né? E se você ainda não enviou pelo AVA, por aquela comanda que eu mandei para vocês, que eu até li com vocês na aula 5, se eu não me engano, cuida que hoje é a última data, tá? É a data limite para vocês poderem entregar. Beleza? Dito isso, vamos lá para mais uma aula. Ok, então. Na aula passada a gente terminou aqui dentro desse quadrinho, né? Os object pronouns e subject pronouns, eles já estão sendo algumas aulas aí vistos pela gente. E vocês estão vendo que eles não são a coisa mais difícil do universo, mas é uma coisa que ainda as pessoas têm muita dificuldade em saber quando utilizar cada um deles em inglês, por causa da similaridade deles na hora da tradução em português, né? Porque quando a gente traduz, eles todos significam a mesma coisa. I é eu, me é eu, you é você, he é ele, him é ele também. Então acaba causando um pouquinho de dúvida, porque no português não tem diferença. E no inglês eu tenho que entender que isso aqui não vai ocupar o mesmo lugar que isso aqui dentro do discurso, tá bem? Então, vamos lá. Só para relembrar, então, quais são os pronomes pessoais que a gente tem aqui. Subject pronouns, object pronouns. Como subject, nós temos o I, you, he, she, it, we, you and they. O me, como object pronoun, me, you, him, her, it, us, you and them. Só vai mudar, significa a mesma coisa, só vai mudar quando se usa dentro de uma estrutura, tá? E aqui fica bem claro pra gente conseguir entender qual é o momento de fato em que eu vou usar um e em que eu vou usar o outro. Então, eu tenho aqui, sempre nesse formato de tabela aqui, os pronomes, porque é mais interessante a gente conseguir relacionar essa parte desse lado com o começo de uma frase e essa parte desse lado como o meio ou o fim de uma outra frase. Da mesma frase, na verdade, pode ser. Tá bem? Então, qual é a diferença, de fato, que tem entre o subject e os object pronouns? Subject pronoun, ele vai sempre vir no começo da frase, porque ele vai ocupar o lugar do sujeito. Então, ele sempre vai começar a frase, seja ele uma pessoa ou uma coisa. Ele sempre está no início da frase, nada vem antes dele. E ele, por estar sempre no início da frase, ele sempre vai causar uma ação. Sempre. Não interessa qual frase que a gente fale. Se eu falo, por exemplo, eu andei de bike, já o eu, que está no começo da frase, já causou ação, que é ação de andar de bike. Essa sensação de causar uma ação, às vezes, dá a impressão de ser uma coisa mais explosiva ou mais até violenta, tipo, eu bati em você, mas não quer dizer, tudo que o sujeito causa é uma ação causada, tudo que o sujeito faz é uma causa, beleza? Do outro lado, no fim, do meio pro fim da nossa frase, se tiver outros sujeitos dentro dessa frase, eles vão todos ser object pronouns, ou seja, eles vão respeitar essa segunda tabela de pronomes. Eles vêm sempre no meio ou no fim de uma frase e eles vão sempre sofrer ação, diferente do subject pronoun. Então, sempre o subject, ele vai vir no começo. Eu não sei se o lado que vocês estão me vendo é o mesmo que eu tô vendo aqui na minha tela, mas sempre o subject começa e ele causa uma ação e o object ele sofre a ação e vem no meio ou no fim da frase. Tudo bem? Essa é a diferença entre os dois. O que eles significam é a mesma coisa. Em português, a tradução é a mesma. Só que o lugar que eles ocupam dentro do discurso que é diferente. Tá bem? Vamos lá. Subject and object pronouns, exemplos. Eu tenho aqui exemplos em português e inglês para a gente entender bem certinho de fato que parte da oração que eu vou transformar. Porque um pronome, ele vem para substituir o nome de fato de uma pessoa ou o nome de uma coisa. Então, eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, de cor de rosinha, eu tenho Paul e tenho magazine, que é uma revista, né? Então, eu tenho Paul reads a magazine.
O Paul lê uma revista. Então, eu tenho aqui o Paul no início da minha frase. Ele poderia muito bem ser um pronome, mas aqui ele está como o nome mesmo dele. Eu tenho a ação que ele está fazendo, ou seja, a ação que ele está causando a esse objeto da frase aqui. O objeto da frase vai sempre responder ao verbo nesse caso aqui, tá? Dos subject e object pronouns. O objeto da frase sempre vai vir no lugar dos object pronouns, obviamente. Sempre vai responder ao verbo, que é a ação. Então, eu tenho Paul reads a magazine, quer dizer que o Paul leu uma revista. Ele leu uma revista. Ele causou a ação de ler essa revista. Ele não causou ela a ninguém, ele apenas fez essa ação. Paul é o sujeito, logo poderia ser substituído por he. Por que ele pode ser substituído por he? Porque aqui é o equivalente a Paul, que é ele. Se fosse eu, I, se fosse você, you, se fosse um nome feminino, tipo Cecília, poderia ser she. Mas o fato é que aqui eu posso tanto permanecer com o nome do sujeito que está causando a ação, quanto eu posso colocar ele como um pronome. No caso, como ele vem no começo da frase, está causando ação, é o he, nunca him. E justamente por estar no começo da ação, ele não pode ser him. Logo aqui atrás eu tenho a magazine, que é uma revista. Veja, a revista não é uma pessoa, ela é um objeto. E aonde dentro dessa tabela aqui que eu vou encaixar um objeto? No it, que nem a gente já aprendeu, especialmente quando começou lá a falar do verbo to be, lembra? A gente tem o it para falar de animais, de objetos, e quando tem bebê na barriga e não se sabe ainda qual é o sexo do bebê. Então, como a revista, a magazine é uma coisa, eu poderia facilmente também estar mudando esse magazine. Vamos, inclusive, mudar por it. Então, em vez de eu falar Paul reads a magazine, eu posso falar Paul reads it, que o Paul lê isso. Eu tenho Paul causando ação, vindo no começo da frase, o it sofrendo ação, vindo no fim da frase. Qual é a ação que é causada? O Paul lê. Qual é a ação que é sofrida? A revista é lida. A magazine é o objeto da oração. Então, aqui só para lembrar, a revista ela vai ser o objeto da oração. Como ele é objeto, ele vai responder a um verbo. Qual vai ser o verbo ali? No caso, vai ser o reads. Então, como o magazine ele é o objeto, ele também pode ser substituído, como a gente fez aqui no lugar do it. Então, como que eu vou saber que é um objeto? Porque eu vou falar de ler uma revista. Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê algo. Logo, esse algo é a revista, é o nosso subject pronoun. Logo, tal objeto pode ser substituído pelo pronome objeto, que vem aqui no fim da frase. Tudo bem? Gente, por hoje é isso. A gente viu a aplicabilidade do subject e do object pronoun. Nossa. A gente viu a aplicabilidade do subject e do object pronoun. Mais pra frente a gente vai ver os exemplos. A única coisa que eu vou deixar pra vocês, eu sei que pra alguns de vocês pode ajudar, pra alguns não. Alguns podem achar meio bobinho, alguns acham relevante. O fato é que sempre que a gente aprende alguma coisa por meio de música, fica mais fácil de memorizar. Então eu vou deixar uma musiquinha aqui pra vocês. Eu lembro que teve das aulas que eu deixei a música, mas eu fiquei com o fone e a música não saiu. Então eu vou desplugar o meu fone e vou esperar que vocês tenham uma boa compreensão da música. Ela é uma musiquinha bem simplinha sobre os object, subject pronouns, ok? Então eu vou colocar ela pra vocês. Him.
Eu queria pedir desculpa pelo telefone tocando, gente. Mas é isso, por hoje é só. Se tiverem dúvidas, hoje à tarde eu vou estar no chat. Um beijão, tchau, até a próxima aula.